Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Final de ano, Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo também. Que o Senhor abençoe muito vocês e a família de vocês. E nesse vídeo, pessoal, eu queria interromper um pouco os vídeos sobre Romanos e falar sobre um assunto que foi pauta de conversa entre eu e minha esposa algumas vezes, foi pauta de conversa entre eu e alguns familiares meus, e eu acredito que é algo que seja interessante, né, de se compartilhar com vocês. Eu acho que é um tema polêmico hoje em dia, porém, numa geração onde tudo gera polêmica, né, a gente fica meio restrito, né, a alguns assuntos. Mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Eu sou apenas um servo do Senhor. Aquilo que o Senhor me incomoda para fazer, eu tento trazer para vocês. Talvez não seja da forma perfeita, mas eu tenho certeza que da forma que eu trago, alguma pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo do Criador. E isso para mim já é o suficiente, porque como o Senhor disse, e ele disse para os seus apóstolos e discípulos, né, quando ele estava prestes a subir em ascensão ao céu, ide por todo mundo, pregai o evangelho, porque de graça você recebe, de graça você tem que dar. E esse tema, pessoal, é um tema que eu tenho certeza que vai contrariar muitas pessoas, porém eu tenho certeza que muitas outras também vão entender um pouquinho mais aquilo que eu quero dizer e aquilo que o Senhor trouxe para mim, tá bom? É algo que eu tenho vivido também, então não é apenas da boca para fora, é algo que eu tenho estudado, é algo que eu tenho meditado muito a respeito. E o tema é sobre riquezas, né? Ser rico é ou não é pecado? Ser rico é ou não é algo que o evangelho nu e cru de Yahushua HaMashiach nos ensinou? Eu quero dizer para vocês, pessoal, antes de começar tudo isso, que infelizmente a gente vive numa sociedade onde nós não estamos mais tolerantes a críticas, muito menos a repreensões. Repare uma coisa. Quando Yahushua HaMashiach criticava e repreendia os fariseus, o que eles faziam, pessoal? Eles tentavam de qualquer forma enredar Yahushua HaMashiach por raiva e vingança para prenderem ele. Hoje, isso vem acontecendo, só que de forma mais direta, inclusive, porque hoje a pessoa não tenta nem enredar a pessoa. Ela não aguenta ouvir uma repreensão, ela fica histérica, a pessoa fica totalmente descontrolada, quer te atacar de qualquer forma. Então, aquele versículo que fala assim, ó, um irmão afia o rosto do outro, não está sendo praticado na nossa sociedade hoje em dia, tá bom? E eu não vou nem falar no meio cristão, né? Que deveria ser o meio evangélico, porque aquele que verdadeiramente segue a Yahushua HaMashiach são os evangélicos, porque são aqueles que seguem o evangelho que a Yahushua HaMashiach deixou para os seus apóstolos, e eles, por sua vez, conduziram esse evangelho durante a vida deles. E é tudo aquilo que nós aprendemos na nova aliança do cânon bíblico. Então, pessoal, entendam uma coisa. Você que está me ouvindo aqui agora, procure ser mais tolerante com repreensões. Porque na própria palavra do Senhor fala que o pai repreende o filho que ama. E se você de alguma forma está sendo repreendido, entenda, isso não é um despejo de ódio, um despejo de qualquer coisa negativa em cima de você, mas sim de amor, tá bom?
Não caia nessa onda de que você é alguma porcaria, você não é nada, eu não sou nada. E as pessoas hoje em dia estão caindo, infelizmente, de cabeça nessa história e nesse pensamento moderno onde eu sou alguma coisa, você é alguma coisa, onde todos esses coaches supostamente cristãos que estão enredando, enganando multidões com as suas palavras bonitinhas, falam que você, a força está dentro de você. Desperte o Deus que existe dentro de você, né? Eu poderia citar inúmeros nomes de coaches evangélicos aqui, mas não é essa a questão, não quero atacar essas pessoas, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Porém, aqui vai um aviso para vocês. Pessoal, por favor, nós precisamos acordar para aquilo que está acontecendo hoje. Nós precisamos entender em que patamar nós estamos vivendo de espiritualidade. Porque hoje a espiritualidade ela está manchada, imaculada e totalmente sangrando pela carnalidade. É o lobo em pele de cordeiro. E eu falo isso com vocês com muito temor no meu coração, principalmente porque no final dos tempos, se o Criador não abreviasse esses tempos, enganariam até os eleitos. E eu tenho visto, infelizmente, que muitas pessoas estão caindo de cabeça nessa teoria, nessa, né, teoria de prosperidade, né, onde você tem a autoridade e psicológica para conduzir a sua vida e ela tomar prumo, inclusive no segmento financeiro. E isso é uma coisa demoníaca, pessoal. Demoníaca. E eu peço para vocês com humildade nesse momento. Parem um pouco. Respire. Porque cada vez que você respira é o Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor soprou em nós o fôlego de vida e é isso que faz com que nós sejamos seres viventes. Então respira um pouco. Deixa o Espírito Santo do Senhor falar com você. Deixa de ser afoito. Deixa de ser tempestuoso. Deixa de ser incontrolado. E entenda que essa é uma repreensão que eu recebi para mim. Inclusive num momento específico, pode ser que eu traga um testemunho meu, onde eu já tive muita coisa e o Senhor me quebrantou, porque eu comecei a dedicar todas as minhas esperanças nas minhas coisas, mas eu trago mais detalhe em outra oportunidade. E quero trazer para vocês também uma repreensão. Quase todos os meus vídeos são repreensivos, porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade porca, numa sociedade onde as pessoas estão se lambuzando no pecado, numa sociedade onde foi colocado como patamar de pessoas a serem seguidas, coaches evangélicos, pastores, pessoal, isso é demoníaco. Acordem para a vida. Não existe uma pessoa na face da terra que mereça ser seguido a não ser Yahushua HaMashiach. Só que para você seguir ele, você tem que conhecer ele, você tem que entender tudo aquilo que sai como princípio dele. Aquele que é o evangelho nu e cru dele. Por isso, eu, muito tocado pelo Espírito Santo, estava preparando para vocês essa parte do segundo capítulo de Romanos. Eu não conseguia me focar, ok? Ter foco para terminar esse estudo. Eu precisei trazer essa questão antes. Então, que o Espírito Santo toque no coração de vocês. Eu espero que vocês entendam. Essa é uma introdução só para já dispensar aqueles que não querem saber. Não precisam ficar aqui vendo vídeo. Não quero vocês aqui vendo vídeo. Isso daqui é só para aquele que é eleito.
para aquele que está dormindo ainda. Porque o Senhor não perdeu nenhum. Yahushua HaMashiach não perdeu nenhuma pessoa que foi dado a ele pelo Pai. Entenda isso. Isso está em Romanos, ok? Nós lemos sobre isso. E é o seguinte, pessoal. Se ele não perdeu, independente se a pessoa hoje está caída, se a pessoa está dormindo, se a pessoa está cega, ela vai vir. Porque ele não perdeu nenhum. Eu espero estar cumprindo com o propósito do Senhor de pregar o Evangelho para que você, que é uma dessas pessoas que vai ter que vir, acorde para a vida. E para começar, falar sobre esse assunto, que é sobre riqueza, nada melhor do que nós ouvirmos a palavra do próprio Yahushua HaMashiach. Nós vamos encontrar isso em quase todos os evangelhos, mas eu quero conversar com vocês e ler para vocês em Mateus. Então, Mateus, no versículo 16 do capítulo 19, diz o seguinte: o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se de Yahushua, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Yahushua respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Yahushua respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Vou fazer uma pausa aqui, pessoal, só para vocês pensarem um pouquinho também. Ele disse guarde o sábado? Fica aí, tá? Uma questão para vocês pensarem. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? E Yahushua respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Continuando aqui no versículo 23, Yahushua vai explicar o motivo dessa tristeza. Os perigos das riquezas. Então Yahushua disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do Criador. Pesquisem e entendam o que é fundo de uma agulha, pessoal. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? E Yahushua, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para o Criador tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Yahushua lhe respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Eu não preparei, pessoal, esse vídeo. Eu estou fazendo ele aqui no improviso. Só que esse aqui vai ser o texto base para tudo aquilo que nós vamos falar agora. Eu quero que vocês entendam o aspecto psicológico de tudo que aconteceu aqui agora. Esse jovem, ele era detentor de muitas terras. Ele era um príncipe. E ele tinha muitas terras. Ele estava acostumado a comer do bom do melhor. Ele estava acostumado a ter servos o servindo. Ele estava acostumado com pessoas trabalhando em prol de resolver os problemas dele e não ele mesmo. E quando Yahushua diz para ele: você vai ter que abdicar de
tudo isso que você passou a vida inteira acostumado a viver, ele ficou triste. Porque para uma pessoa que tem todos esses confortos terrenos, fica muito difícil exercitar a fé. Muito difícil. Então, um aspecto psicológico que eu entendo desse texto é que o exercício da fé fica praticamente impossível, porque entra e corrobora com aquele texto onde fala que aquele que faz o dinheiro a sua muralha, esta cairá. Salomão fala isso, né? Ele usa o termo riquezas, né? Então, as pessoas estão acostumadas pela teoria coach, por todo esse segmento satânico que é o lobo em pele de cordeiro, que se instalou no sistema religioso e hoje o sistema religioso praticamente inteiro está corrompido. As pessoas têm se acostumado a procurar riquezas na terra. E isso vai muito de encontro com quem verdadeiramente quer seguir o evangelho do Criador. Porque, pessoal, é só parar para pensar um pouquinho, e isso tem sido muito difícil para as pessoas fazerem hoje. Elas estão tão cheias de si, o narcisismo e o espírito do anticristo, de arrogância, soberba, de auto, é, auto, é, as pessoas se autodenominam poderosas, se autodenominam suficientes. Vem do espírito do anticristo que vai, né, pairar sobre o nosso século, que é o século do final dos tempos. Isso já é profecia bíblica também. As pessoas estão tão cheias de si que elas se esquecem da fé. Elas se esquecem que o simples ato de respirar é uma benção. É a graça do Senhor sobre nós. Mas não, estão achando que são alguma coisa por causa das coisas que possuem. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque inclusive tem aquela palavra que fala assim, ó, se vocês tiverem com o que comer e com o que se vestir, deem graças. Parem para pensar agora, voltando aqui, né? Se nós queremos ser seguidores do Messias, a primeira coisa que nós devemos fazer, e isso seria a coisa lógica, é entender como ele trilhou os passos humanos aqui na Terra. Então me fala, ele era rico? Ele tinha posses? Ele capitalizava e concentrava posses, riquezas? Me mostra na palavra do Senhor onde ele fazia isso. Eu desafio qualquer um que estiver ouvindo isso agora e com um espírito contrário a isso, me mostrar na Bíblia. Me mostra aqui na Nova Aliança quando que ele foi rico no ministério dele. Porque sim, ele foi aquele que fez isso antes de todos, porque ele sim veio de uma casa onde José ele era marceneiro. Por isso ele tinha um pouco de condições, porque naquela época tudo era madeira. Todos os utensílios, toda praticamente a arquitetura modulada interna das casas era de madeira. Então ele tinha condições. Só que o Senhor, Yahushua HaMashiach, abdicou das coisas materiais exclusivamente para seguir o caminho das espirituais. Quando fala na palavra do Senhor, aquele que ama o mundo é inimigo do Criador, o que você pensa a respeito disso?
Se você ama as riquezas do mundo, se você ama um carro do ano, se você ama uma casa top, se você ama ter dinheiro no banco, se você ama ter aquela sua reserva de emergência, se você ama ter todos os seus confortos para o bel prazer, né, das suas futilidades, das suas recreações, isso vai de desencontro com aquilo que o Messias ensinou. Porque o Messias está dizendo aqui, ele está mostrando uma doutrina do evangelho que ela é nua e crua. Parafraseando aqui o que aconteceu nesse contexto do jovem rico. Pare de concentrar riqueza, distribua para aqueles que têm necessidade. Tem outra questão a ser abordada aqui, a não ser essa? Deve ter algumas também dentro do aspecto psicológico, porém, essa daqui é a questão mais contundente. Inclusive porque, quando nós vamos observar em Atos dos Apóstolos, e vamos lá, eu vou tentar achar com vocês aqui, porque mais vale a palavra do Senhor do que aquilo que o ser humano fala. Que seja dito a palavra do Senhor. Nós aprendemos que quem é a palavra do Senhor, né? Lá em Atos 2, 42 diz o seguinte: como viviam os convertidos? E dentro do aspecto da palavra aqui, convertidos, pessoal, conversão significa você tornar o caminho contrário. Você está seguindo um determinado caminho. Quando você se converte, você, dá as costas para o caminho que você estava seguindo e faz a conversão, ok? Então não tem esse negócio de ficar com um pezinho naquele caminho que você estava e o outro convertido. Isso daí em cima do muro você já está condenado, porque Satanás é dono do muro também, tá bom? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Tá faltando temor no coração do ser humano. Tá faltando temor naqueles que se autodenominam cristãos. Está faltando temor no coração daquelas pessoas que se denominam evangélicas. Porque cadê os milagres? Cadê a propagação do evangelho nu e cru? Sempre é aquele evangelho baseado em finanças. Sempre é aquele evangelho onde eu vou falar para você, só que você tem que me dar algo em troca. Você quer ver uma coisa interessante? Todos esses canais de YouTube aí dos pastores, etc, etc. Vou esperar vocês darem aí 8.000 likes. Eu vou esperar vocês aí darem 5.000 likes. Pessoal, vocês têm que comentar embaixo do vídeo aí, porque eu preciso ganhar dinheiro com o vídeo. Você está entendendo o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão querendo lucrar com o evangelho. E isso não é certo. Isso é errado. E isso é demoníaco. Porque o dinheiro é um bem terreno. Não existia dinheiro quando o Criador fez Adão e Eva no Jardim do Éden. Existia a liberdade de você poder escolher a árvore que você ia comer, a raiz que você ia comer, os animais que você ia, assistir, se comunicar. Liberdade. O dinheiro prende a pessoa. E isso faz com que a pessoa não tenha fé. Por quê? Se o Criador veste até os lírios do campo, quem diria mais os filhos dele? E isso é uma coisa que não é pregada nos púlpitos. Entendeu? Porque o próprio pastor que prega no púlpito uma coisa parecida com essa tem uma mansão de R$1 milhão. Tem um carro de R$150 mil. Tira a mansão do pastor, tira o carro do pastor. Será que ele vai ser fiel igual Jó foi? Será que essa fé vai testificar igual foi com Jó?
Hã? Eu quero ver, eu duvido que a fé de uma pessoa assim seja testificada se perder tudo. Porque não tem o exercício diário e a dependência exclusiva, 100% de dependência do Criador. Porque sabe aquilo que vai comer, sabe aquilo que vai vestir, sabe onde vai dormir, tem o carrão do ano, então sabe como vai trafegar, sabe tudo que vai acontecer, sendo que ele não é dono de nada, inclusive não é dono nem das condições de pré-existência humana que ele tem. O simples fato de respirar, o simples fato dele enxergar, dele ouvir, não depende dele, mas como ele tem bens e o conforto material, está com um pé no mundo, ele se acha suficiente. E isso daí, pessoal, poucas pessoas veem. As igrejas estão lotadas de lobos em pele de cordeiros. E eu venho falando isso ridiculamente todos os meus vídeos e poucas pessoas estão entendendo. Poucas. Porém, o dia vai chegar, pessoal. Tá próximo. Em que tudo essas coisas vão cair por terra. E o Criador vai vir com um Messias com grande ira. E essas pessoas vão sofrer o dano. Inclusive vocês que são seguidores dessas pessoas. Em vez de vocês seguirem o Messias, estão seguindo o pastorzinho, pastorazinha, que não é bíblico pastora, tá bom? Se vocês querem saber também, pastora não é bíblico. Paulo disse: eu proíbo que as mulheres ensinem no púlpito, que elas aprendam caladas com o marido em casa. E tem um monte de pastorazinha e vocês estão seguindo pastorazinhas. É o cúmulo, pessoal. Isso é o cúmulo. E isso daqui me dá um desespero. Porque não é possível que a grande maioria não está percebendo isso. Não é possível. Tá normal. Ai, vivemos em tempos diferentes. Então não remova os limites que foram traçados pelos antigos. Significa o quê para você? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Não era um cara que tinha um quarto, o outro cara tinha a suíte e o outro dormia na lavanderia. Era tudo em comum. Não era um cara que tinha a bolsa e ele era dono da bolsa e fazia o que ele quisesse com os outros que dependiam dele. Tudo era comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não é incrível esses coaches lobos, raça de víboras, falando um monte de porcaria no ouvido de vocês enquanto tem uma porrada de nego passando fome e eles têm dinheiro para ajudar? Ai, mas eles fazem ações sociais, mas tem uma porrada de dinheiro no banco, tem uma porrada de dinheiro em rendimento, tem outra porrada de dinheiro em bitcoins, tem outra porrada de dinheiro na própria casa, né? Que é 1 milhão, 2 milhões uma casa, não é verdade? Um carro de 500 mil reais, né? Quantas pessoas um carro de 500 mil reais iria salvar da miséria? Ou dar uma refeição, pelo menos, para essas pessoas? Quantas? Você está vendo? Você está vendo como você está sendo enganado? Você está vendo como você não conhece o evangelho nu e cru? Você está vendo que aquilo que o Messias deixou e os apóstolos reproduziram não está sendo seguido hoje em dia? Sabe por quê? Porque isso faz parte do maior engano do planeta, onde vários vão ser enganados. E o Messias vai voltar e aquelas que são as virgens preparadas vão subir. Só que como a grande maioria, e eu ouso dizer que em torno de 98% da população mundial não está preparada, e isso não por prepotência, não, é porque eu só estou observando. Observando.
Quantas pessoas vocês viram dividir tudo aquilo que tem? Quantas? Fala aí pra mim. Quantas pessoas que vocês conhecem que vivem bem, que têm uma vida boa, sossegada, uma vida confortável, estão dividindo tudo aquilo que eles têm com os pobres? Ordem do Messias e aquilo que os apóstolos viviam depois da subida do Messias, como está descrito aqui em Atos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando ao Criador e cantando com a simpatia de todo o povo, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam ser salvos. A fé das pessoas está totalmente obscurecida com essa prepotência satânica. E você não está percebendo isso. Você está atrás de riqueza? Você está atrás de conforto? Sabe por que você está atrás de conforto? Atrás de riqueza? Porque você fez esse mundo a sua casa. Porque você tem amado mais o mundo do que as coisas do Criador. Então, entendam, pessoal. Riqueza que está sendo concentrada em uma mão é demoníaco, não é princípio bíblico. O Senhor detesta isso, porque tem vários pobres precisando e essa pessoa está concentrando riqueza. Esse é um vídeo, pessoal, para que aqueles que são do Senhor acordem e entendam que onde está a sua fé? A sua fé está nas coisas do mundo ou está no Criador que disse que vai te vestir? Não te preocupes com o que hão de comer ou de vestir. Isso foi o que o Messias disse para os seus apóstolos. Porém, entrem nas cidades e preguem o evangelho. Era só isso. Porque se o pai que veste os lírios do campo com tanta beleza como Salomão nunca se vestiu, que foi o homem mais rico do planeta, desse terreno, né? Dessa terra que nós conhecemos, que nós vivemos, quanto mais os filhos dele, aqueles que seguem os seus mandamentos. Está seguindo o mandamento de quem? De demônio? É mandamento humano? Ou é o mandamento do evangelho? Onde todos partilhavam aquilo que tinham. Se tinham propriedades, vendiam e distribuíam aos pobres. A segregação começa com aquelas pessoas que se autodenominam evangélicas e cristãs, mas na verdade são mundanas e satânicas. Você está sendo uma dessas? Se você está sendo uma dessas e a carapuça serviu, tema ao Senhor. Como nós já falamos em um dos vídeos aqui, um dos espíritos do Criador é o espírito de temor ao Criador. Se você não tem esse espírito, meu amigo, você está perdido. Perdido. Porque a única coisa que vai te manter no caminho é o temor do Senhor. Então tome cuidado com aquilo que você assiste, tome cuidado com todos esses conteúdos demoníacos que você tem consumido, todos esses coaches, todos esses pastores que falam sobre riqueza. Ai, mas é certo você ser rico. Quem disse que não é certo você ser rico? Você está vendo aqui. Concentração de riqueza é pecado, porque você não está abençoando os pobres tendo condição de fazê-lo. Então é pecado. Você não está sendo aquele seguidor do evangelho deixado pelo próprio Messias. Tome vergonha na sua cara. Beleza? Pessoal, me desculpa, mas eu fico doido com umas coisas básicas que supostamente esses evangélicos de meia tigela deveriam saber. Eu fico doido, sabe por quê? Porque eu fico vendo pastor que arrasta multidões aí, ó, fazendo podcast, indo no próprio púlpito, que deve ter pacto com Satanás, só pode. E ficar pregando um monte de besteira pra vocês que não é bíblica.
Isso me deixa doido da cabeça. Porque aí as pessoas seguem. As pessoas têm tanta necessidade de seguir alguém, e ao invés de seguir o Messias, começam a seguir as pessoas, porque é mais fácil. O caminho mais fácil é você seguir as pessoas, porque são elas que você consegue ver e apalpar, não é verdade? Se você não consegue ser fiel com aquelas que você vê, imagina com aquele que você não vê. Não é? Isso faz parte de fé, pessoal. E sem fé é impossível agradar o Criador. Se você não tiver fé, você não agrada o Criador. Se você não agradar o Criador, você é inimigo do Criador. Porque a Ruxa disse assim, ó: aqueles que comigo estão, eles ajuntam e não espalham. Então, ou você está com o Criador e ajunta, e você divide, e você vive uma vida comum porque seu mundo não é este, a sua casa não é esta, você está aqui como peregrino de passagem. Ou você pega todas as suas riquezas, se banhe nelas como tio Patinhas, guarde elas porque a traça, o fogo vai consumir. E quando você chegar na frente do Criador, você vai ter a pachorra de fazer aquilo que o Messias falou, que é assim, ai, mas eu fiz tudo em seu nome, eu curei enfermos, expulsei demônios, mas o Criador vai olhar para você, o Messias vai olhar para você e vai falar assim, eu não te conheço. Apartai-vos de mim e de pro lago de fogo, porque você está indo atrás de doutrinas demoníacas. Quantas pessoas estão passando na sua rua necessidade? Quantas pessoas passam na sua casa, interfonam na sua casa, batem pau na sua casa pedindo um prato de comida e você não dá? Porque todo aquele que alimentar o pobre, der água ao pobre, hospedagem ao pobre, o Senhor vai abençoar porque fez como que se fosse para ele. É essa a doutrina que você está seguindo? Então fica aqui esse vídeo de exortação, fica aqui esse vídeo de chamado para você vir ao arrependimento, para você largar a mão de ser moedinha de troca entre pastores e Satanás. Está na hora de você acordar para a vida. Está na hora de você pegar a Bíblia e consumir a Bíblia como se não houvesse amanhã, porque o amanhã está muito próximo de chegar. Está na hora de você exercitar sua fé, e a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Criador. Quem é a palavra do Criador? É o Messias. Então ouça o que o Messias deixou para nós. Siga os passos do Messias, porque até Paulo muito ousadamente disse o seguinte: sigam os meus passos como eu sou seguidor dos passos de Yahushua HaMashiach. Para ele falar o negócio dele, ele tinha que seguir mesmo. E ele era. Ele era um seguidor dos passos de Yahushua HaMashiach. Então, esse é um cara que pedia para que seguissem ele porque ele era o espelho dos passos de Yahushua HaMashiach. Só que hoje em dia nós não temos espelhos dos passos de Yahushua HaMashiach. Nós temos espelhos dos passos demoníacos, dos passos de Satanás, dos passos onde você coloca a sua fé, a sua esperança, tudo, a sua concentração psicológica, amorosa, tudo em riqueza, em coisas materiais, em tudo aquilo que o fogo vai consumir. E você está sendo feito de moedinha de troca de Satanás e todo esse sistema religioso que tem afundado as pessoas e levado elas para o inferno. E uma coisa que eu costumo falar muito é o seguinte: uma pessoa não tem um poder nenhum de salvar, porque a salvação pertence ao Criador, somente ao Criador. Mas uma pessoa pode conseguir condenar um monte de gente, pode conseguir levar um monte de gente para o inferno. Então tome cuidado. Tome cuidado com as pessoas que você ouve. Tome cuidado com todos esses vídeos que você consome, com tudo aquilo que você fica remoendo dentro de si, fica ruminando dentro de si, porque uma hora ou você engole ou você vomita. E se você vomitar é porque foi prejudicial ao seu corpo, que é algo que o Senhor fez, então é algo perfeito, entendeu? Então é o seguinte, pessoal, tomem cuidado.
Muito cuidado. O Senhor está às portas. E se você está amando mais o mundo do que ele, você vai ficar e você vai entender o que é a ira do Criador e a ira do Messias. Eu espero que o Espírito Santo fale melhor no coração de vocês. E se vocês, mesmo assim, não conseguiram ter um pouquinho de temor, o Espírito do Senhor de temor não chegou até vocês, com insistência, se é que vocês têm alguma, né, vontade, né, de conhecer a verdade, seguir a verdade, com insistência, olhe para você mesmo e fale assim, ó, larga a mão de ser idiota e leia Apocalipse. Leia lá o que vai acontecer a partir das trombetas. Porque os selos, ainda vai ser tranquilo a quebra dos selos, tá? Mas lê lá depois as trombetas e as taças da ira do Senhor. Vê lá se você quer ficar para ver tudo aquilo lá. Tá bom? Se você quiser apostar a sua ficha, a sua vida nisso, se iluda achando que você tem livre-arbítrio. Se iluda pensando que existe livre-arbítrio. Se você é aquele eleito, tenha temor. Busque o espírito de temor ao Senhor. Porque só o Espírito Santo do Senhor, que é o primeiro dos 7 espíritos do Criador, vai poder te salvar nesse momento. Se renda aos pés do Criador. Derrame o seu coração ao Criador. Peça perdão dos seus pecados, porque são 3 os pecados não perdoados. E entre esses 3 está aquele que você não professa e não pede perdão. Se você não pede, não vai ser dado para você. Então, peça perdão. Você tem sido avarento? A avareza é um pecado. A avareza é o acúmulo de riqueza. Tem sido avarento? Peça perdão ao Criador. Distribua a sua riqueza, porque você não pertence a esse mundo. Acorda para a vida. Acorda. Você não pertence a esse mundo. Por que você está acumulando riqueza aqui então? Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor no coração de vocês. Que vocês tenham um bom fim de ano. E voltamos então no próximo vídeo, porque agora eu vou conseguir me concentrar para acabar o vídeo de Romanos, tá bom? Até mais e que Yahushua HaMashiach venha ser o pilar e a rocha da sua vida.